Bom, vamos para o conceito de eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma simplesmente ele registra toda essa atividade elétrica do coração, né? Transformando então a energia elétrica em energia mecânica. É justamente isso que nós iremos estudar, correto? Então lá, o eletrocardiograma é uma representação da atividade elétrica do coração, refletida pelas alterações do potencial elétrico da superfície do coração, né? Superfície da pele do coração. A informação então é registrada no eletrocardiógrafo, representando os impulsos elétricos do coração, e é justamente esses impulsos elétricos que conseguimos ser captados pela pele, no tórax do paciente, que faz as ondas e as retas no eletrocardiograma. É justamente isso que iremos estudar. Então, interpretando essas ondas e retas, esses traçados que são fornecidos, que demonstram a atividade elétrica do músculo cardíaco, consegue-se fazer diagnósticos de problemas cardíacos. Bom, então o eletrocardiograma ele é realizado através de um aparelho chamado eletrocardiógrafo. Existem diversas marcas desse eletrocardiógrafo, mas todos eles, por padrão, eles imprimem o resultado ou a representação da atividade elétrica do coração num papel de ECG padrão. Como que é esse papel de ECG padrão? Primeiro que é interessante saber que esse cardiógrafo ele vai registrando a uma velocidade de 25 milímetros por segundo, tá? Então isso também é padrão, justamente para você conseguir analisar a normalidade, né? A largura dos eventos, por exemplo, dos complexos QRS, das ondas e etc. Então, o primeiro item que temos que saber que o eletrocardiógrafo tem diversas marcas, mas a folha e a velocidade é do mesmo padrão. Essa folha, então, como vocês podem observar, ela tem quadrados grandes e tem dentro desses quadrados grandes quadradinhos pequenos, tá? Vamos ampliar aqui para a gente observar. Então lá, dentro do quadrado grande existem 5 quadradinhos pequenos na horizontal e 5 quadradinhos pequenos na vertical. É justamente com isso que conseguimos fazer uma interpretação da normalidade ou de alguma doença relacionada à atividade elétrica do músculo cardíaco, tá? Aqui a gente pode ver então esse quadradinho maior aqui que eu estou verificando, eu passei ele para cá. Então, dentro desse quadradinho maior, temos 5 então, na horizontal e 5 na vertical, né? Cada quadradinho na horizontal tem 1 milímetro, ou podemos dizer 0,4 segundos, porque ele leva 25 milímetros por segundo a velocidade. Então, cada milímetro é igual a 0,4 segundos, tá? E cada quadradinho na horizontal equivale a 0,1 milivolts, tá? Isso tudo é interessante para depois a gente fazer o diagnóstico de anormalidades, né? Uma onda está com a sua largura maior que 0,8 segundos ou maior que 2 milímetros, a sua amplitude era para estar no máximo 0,5 milivolts ou 5 quadradinhos, está maior que 5 quadradinhos. Então, isso a gente tem que saber. Nós iremos entrar mais em detalhes depois, quando formos verificar as ondas e as retas adequadamente. Então, como é o registro de todas essas derivações no papel de ECG? Bom, primeiro, pelo posicionamento correto dos eletrodos. A gente viu que temos as derivações das extremidades, que são 2 eletrodos nos pés e 2 eletrodos nos punhos, direito e esquerdo. Essas são as derivações das extremidades, né? Precisa-se verificar qual é o modelo do eletrocardiógrafo. Tem alguns modelos que nós seguimos por cores padrões, por exemplo, o preto na perna direita, o verde na perna esquerda, o vermelho no braço direito e o amarelo no braço esquerdo. Mas existem outros aparelhos que podem seguir um nome diferente. Então não se prenderemos muito pelas cores, mas sim pela identificação, pela colinha lá no aparelho, para posicionamento correto. Então nos membros vão os eletrodos das extremidades e
no tórax vai as derivações precordiais, portanto deve ser colocados os eletrodos que vão observar as derivações precordiais. Então o V1, o primeiro eletrodo, ele vai no quarto espaço intercostal, no rebordo external direito. Esse é o V1. O V2, quarto espaço intercostal, 1, 2, 3, 4, espaço intercostal, rebordo external esquerdo. O V4, vamos pular o V3, o V4 vai ficar na linha hemiclavicular, então que é a clavícula, na linha hemiclavicular, no quinto espaço intercostal. E o V3 vai entre o V2 e o V4. Tá? O V5 na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal, e o V6 na linha axilar média, tá? No quinto espaço intercostal. Então, essas são as posições corretas dos eletrodos. Aqui estão os eletrodos das derivações das extremidades e os eletrodos que vão correr da derivação precordial. Correto? Bom, o que significa essas todas as derivações? Voltando aqui, derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1 até o V6, essas derivações são nada registros de eventos. Então é como se fosse câmeras observando, olhando o coração de um ângulo diferente, tá? Vamos imaginar que esse veículo é o coração, correto? E vai ter uma câmera posicionada do lado aqui do lado esquerdo do veículo, certo? Então nós podemos posicionar essa câmera em outros ângulos, porque essa câmera está vendo o lado direito e quem está observando o lado esquerdo. Então a gente coloca uma nova câmera que vai observar o lado esquerdo, depois uma nova que vai observar a parte de cima do veículo, parte de trás e assim por diante. Olha, só para vocês analisarem. Então vamos fazer de conta que aqui está o músculo cardíaco. Existe um evento que ocorreu aqui na frente do carro. A câmera que está observando a parte traseira do veículo não consegue observar o que está ocorrendo aqui na parte da frente. O que ocorre na parte da frente são as câmeras que estão posicionadas na parte da frente. Assim ocorre com a lateral do coração, a parte de cima do coração e a parte posterior. Então cada derivação dessas do músculo cardíaco, ele vai verificar uma área específica do coração. Por isso que existem, por exemplo, um supradesnivelamento pode ocorrer nas derivações V1, V2, V3 e não ocorrer nas outras, porque são as câmeras que estavam na V1, V3 que estão observando a área de lesão do coração, certo? Olha nessa posição. Então, percebam-se que cada câmera vê o coração de um ângulo diferente. Por isso que tem que ter todas essas derivações, para conseguir observar o coração como um todo. Pode ter eventos que ocorrem aqui na região anterior do coração e eventos que ocorrem do lado direito do coração, ou do lado esquerdo, ou do lado anterior intenso, ou do lado posterior. Então isso que significa todas essas derivações.